Fala, meus amados, eu sou o Kelso Vinícius, este é o nosso podcast, o seu podcast de Pinheiro para o mundo inteiro. E sempre de início a gente faz aquele apelo muito especial para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like e não esqueça do seu feedback, que é muito importante. É através da sua mensagem que a gente está trabalhando incansavelmente para estar melhorando o nosso conteúdo. E sempre também eu reforço, Kelso, por que a gente tem que fazer tudo isso? Porque você fazendo isso vai estar ajudando o nosso conteúdo e o próprio YouTube vai perceber que o nosso conteúdo é relevante e vai estar direcionando para mais pessoas, tá certo? Olha, e o podcast de hoje, né, nós vamos contar uma história maravilhosa. Ela já está aqui presente. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Isabelle. Oi, Isabela, né? Isabelle. Exatamente. Isa, todo mundo chama de Isa. De Isa. Isa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que vai ser, além de muito inspirador, né, quem sabe também vai ser de edificar aí a vida de muitas pessoas. Mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo. Eu que agradeço, eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco da situação que eu passei, né? Isso. E o quanto que Deus, ele tem feito, o tanto que ele faz, o tanto que ele é maravilhoso na minha vida e na vida daqueles que buscam, né? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Mas primeiro vamos começar contando um pouquinho pra gente quem é a Isabelle. Bom, eu me chamo Isabelle, tenho 28 anos, sou natural daqui de Pinheiro, Maranhão. Sim. Sou filha amada de Deus, acima de todas as coisas. Sou mãe da Lara, né? E Lara, com certeza essa vai assistir. Lara vai, minha princesa tá em casa. E eu quero... Tua profissão é... Eu trabalho hoje com marketing de comunicação, né? Mas por muitos anos eu trabalhei como micropigmentadora, design de sobrancelha, instrutora de muitas mulheres aqui dentro da cidade, né? E... Apaixonada pelo CrossFit ou não é mais? Ainda é? CrossFit é minha paixão. Tá apaixonada. Não, mas a gente faz uma musculaçãozinha agora. Exatamente, é os dois, né? Os dois, mas eu amo atividade física. Depois eu mudei o meu estilo de vida, né? E melhorei, assim, significativamente depois dos diagnósticos que eu tive, né? Mas continuo, sou apaixonada pelo cross, não tem jeito. Beleza. Vamos lá para a gente, para as pessoas começarem a entender o nosso bate-papo. Que diagnóstico foi esse? Quando foi que tu tomou conhecimento dessa situação, né? Qual é esse problema que aconteceu e que ano foi isso, Isabelle? Certo. Então, Kelson, eu tive um diagnóstico de febre reumática, né? A febre reumática, ela é ocasionada por uma infecção na garganta, né? Pode ser faringite, laringite, amidalite. No meu caso, foi uma amidalite. E eu tive uma resposta do meu sistema imunológico dias depois, onde o próprio sistema imunológico atacou as válvulas do meu coração, né? Então eu tive uma amidalite, dias depois eu tive a febre reumática, depois dessa febre eu tive o entupimento das válvulas, né? Ocasionou insuficiência cardíaca. E eles chamam de valvulopatia mitral, ou seja, foram acometidas as válvulas do coração, a válvula mitral. Então, eu recebi esse diagnóstico em 2013, né? Possivelmente, o ocorrido foi eles dizem, né, que pode acontecer entre 5 a 15 anos de idade. A minha mãe, ela nunca me confirmou quando foi, né? Porque eu só vim saber do diagnóstico com 18 anos. Mas no ano de 2013 eu descobri, depois de vários sintomas, né? De cansaço, de mal-estar físico, falta de ar, né? Perda de peso. Eu fui em busca e descobri que eu estava com um problema cardíaco, né? E que deveria ser feita uma cirurgia de urgência, que só se resolveria fazendo cirurgia. Mas antes, por exemplo, desse diagnóstico, como é que tu levava a tua vida? Olha, normal, eu estava no ano de 2013, eu estava começando a fazer a faculdade e eu trabalhava, né? Eu tinha uma rotina bem puxada, era duplo, né? Eu trabalhava pela manhã e estudava. Eu estudava pela manhã e trabalhava à tarde. Só que eu comecei a emagrecer muito, né? Ficar muito debilitada e tendo uma tosse muito produtiva, né? Então, eu fui em busca de alguns profissionais, fui em vários pneumologistas, mas eles não conseguiam identificar que eu estava com um problema cardíaco. E tu tinha também a questão do peso, né? Ou não?
Não, depois? o peso foi Foi depois. depois. Foi depois. Então, quando tu descobriu esse diagnóstico, aí sim, imediatamente foi em busca do tratamento já na capital, em São Luís. Isso, na verdade, Fiz aqui em Pinheiro. eu busquei vários médicos em São Luís, mas um médico específico daqui de Pinheiro foi que deu o diagnóstico. Diagnóstico. E ele disse que eu deveria operar com urgência, pois o meu caso já estava muito grave, né? Eu descobri em agosto de 2013, só que eu só consegui fazer a primeira cirurgia em dezembro, dias depois do meu aniversário, entendeu? Então, nessa primeira cirurgia, eu fiz a colocação da primeira prótese, né? E fiz algumas plásticas em outros lugares do coração que já estavam debilitados. O que que acontece? É como se criasse um cálcio ao redor da válvula e impede com que os folhetos façam a movimentação normal que uma pessoa que tem um coração saudável faz, entendeu? Então, essa calcificação, ela impede essa movimentação e foi o que aconteceu comigo. Ou seja, como eu já era adulta, o fluxo sanguíneo para um coração que estava adoecido acabava forçando muito, entendeu? Então, ao invés do coração fazer o bombeamento do sangue normal, ele jogava para o pulmão, né? O pulmão ficava encharcado e eu começava a tossir muito, colocava muito sangue. Isabela, tu fala muito assim, com muita propriedade. Isso é porque tu também estudou bastante já sobre essa situação ou não? Porque como vai acontecendo as coisas, tu vai ouvindo do médico aqui, do médico ali, Não, mas tu chegou a já estudar não, também. acontece o seguinte, assim como a maioria da população, o primeiro médico que a gente acaba procurando é o Google. Eu Isso. procurei, né? Quando eu Ah, fui fazer o exame, eu joguei lá no Google e aí tinha assim, febre reumática, insuficiência cardíaca. Eu disse, pronto, vou morrer, né? Mas depois disso, Kelso, eu realmente estudo, né? Eu busco entendi. artigos científicos, né? Eu busco esse conhecimento de pessoas que realmente pesquisaram, né? E pode estar passando essa informação para a gente. É muito importante você saber, você que tem uma enfermidade, você saber do que se trata, como é que se trata, Sim, né? sim. Como é que você pode ter qualidade de vida a partir de um diagnóstico, entendeu? Como é que você vai lidar, quem são os profissionais que você deve procurar, como é a forma que você tem que viver. Então, eu Entendi. busco em artigos científicos, fora as instruções dos médicos, né? Eles sempre reforçam, você deve saber o problema que você tem. Perfeito, entendi. E aí, fez o tratamento, no caso, fez a cirurgia, o que que foi? O que foi feito nessa cirurgia? Certo. A primeira cirurgia que eu fiz em dezembro de 2013, eu coloquei uma prótese de suíno, né, que é uma prótese biológica. Essa Sim, prótese, ela tem uma durabilidade de 6 a 15 anos. Algumas pessoas, ela dura bastante tempo, em outras não. Tem alguns casos também que pode ter rejeição pelo organismo, né? entendi. Mas eu coloquei essa primeira prótese e gastei ela durante 10 anos, né? Eu operei agora em setembro do ano Essa passado, prótese, no caso, ela estava fazendo a função da da válvula. válvula, né? Isso. Ela Ela faz o tipo controle. substituiu a Isso, válvula. ela A substituiu. válvula que, vamos dizer assim, eu sou leigo aqui no assunto. Isso. É a válvula que estava com defeito, Danificada. danificada, né? Isso. Foi feita a troca, coloquei essa primeira válvula Sim, biológica. Essa válvula, a gente faz um tratamento. A válvula biológica, eu comecei fazendo logo o tratamento com a bezetacil, né? Eu faço uhum. tratamento com a bezetacil há 10 anos, eu já tomei mais de 120 doses de bezetacil, Meu né? Por quê? Deus. Porque a bezetacil, ela é a única medicação que ela ajuda o corpo a criar defesa contra o Streptococcus, né, que é a bactéria que causa a febre reumática, a amidalite. Então, eu faço uso da bezetacil há muito tempo, né, e vou fazer até os 40 anos, mesmo usando essa prótese nova, Certo. entendeu? Então, eu coloquei essa primeira prótese, né, ela tem uma validade de 10 anos, a minha durou 10 anos, 10 né, anos. eu pude ter a minha filha também, geralmente A gente em fala já já sobre isso. geralmente em pacientes jovens, eles colocam essa prótese primeiro. E outra coisa, mas assim, por exemplo, em algum momento tu chegou a esquecer que tu tinha essa prótese? Durante esses 10 anos? Ah, eu esqueço direto, Já, até hoje eu esqueço, até até hoje, hoje, né? até hoje eu esqueço. Porque depois disso aí tu começou a ter uma mudança de vida, ou não? Olha, Da vida que tu levava antes da cirurgia, tu mudou, mudou muito. mudou, assim, eu coloquei a prótese, né, e depois eu engordei, né, eu engordei muito.
Mas tu acredita que tu engordou por quê? Tu deixou de trabalhar alguma coisa ou Não, não? eu trabalhava. Eu Trabalhava, trabalhava. mas Eu foi o quê? Questão psicológica ou não? acredito que sim. Na primeira cirurgia, que eu tinha uma mentalidade totalmente diferente dessa segunda cirurgia. Entendeu? Não é à toa que quando eu recebi o diagnóstico, eu tive muita dificuldade de aceitar. Quando o médico me disse que eu tinha que fazer uma cirurgia, que eu tinha um problema que era grave, que só se resolvia com cirurgias, eu passei dias chorando, sem Entendi. aceitar, questionando Deus o porquê que estava acontecendo comigo. Tu chegou a te isolar? Eu me isolei, eu passei dias sem querer falar com ninguém. E a única coisa que eu perguntava, eu dizia: "Senhor, por que comigo?", né, "O que que eu fiz de errado?". Eu tinha essa mentalidade, como se eu estivesse pagando algo, eu tinha essa mentalidade, né, então, eu achava que aquilo era um castigo: "Senhor, por que está acontecendo comigo?". E eu disse para Deus, eu lembro perfeitamente, eu disse assim: "Eu só vou", ai, que besta. Eu disse assim: "Ah, eu só vou operar se eu não ficar dependente de nada, se eu ficar dependente de algum aparelho, eu não opero". E eu dizia isso, né, super Exatamente. inconsciente. E eu demorei um pouquinho pra aceitar. Mas e nesses teus questionamentos, tu chegou a ter alguma resposta? A resposta que eu tive de Deus foi de amor, foi sempre de amor, né, porque ele foi preparando todas as coisas, né, tipo assim, eu não era tão próxima dele, mas ele sempre dizia: "Eu tô aqui", né. Ele, como sempre, ele exerce uma paternidade incrível, e ele sempre dizia: "Filha, eu tô aqui". Quando as coisas começaram a acontecer de forma rápida, Sim. o próprio Deus fazendo. Quando ele colocava pessoas para nos dar a resposta de questionamentos que nós não tínhamos, por exemplo, na primeira cirurgia, eu tinha 242 pessoas na fila do SUS na minha frente. Eu recebi o diagnóstico em agosto, eu operei em dezembro. E eu não operei pelo SUS na primeira cirurgia. Eu operei em um hospital particular, entendeu? Onde o plano de saúde do emprego que eu estava foi aceito dias antes da cirurgia e toda a despesa foi Paga. pelo plano, entendeu? Eu tive tratamento 5 estrelas em ambas as cirurgias, né. Sim. Na primeira eu fiquei no hospital particular, a minha família ficou, deu mais de R$ 200.000 a dívida, né. Meu E Deus. tudo, Kelso, não faltou absolutamente nada, né. Na época da primeira cirurgia, eu e minha família, nós tivemos doações de casa pra gente morar, carro pra gente usar no período que eu estava operada. E assim, tinha dias que a situação estava bem complicada e eu tinha que me alimentar de uma forma específica e não tinha, né, aquele alimento. A minha mãe ficava super preocupada, mas sempre surgia alguém para doar algo, para ajudar, entendeu? Então, Deus me colocou nessa dependência dele, né? E eu vou te falar uma coisa, não há nada melhor do que depender dele. Não existe assim, você confiar plenamente em Deus e depender dele, que é dono de todas as coisas, que ele é capaz de mover todas as coisas, não há certeza maior do que estar na dependência de Deus. Então tu chegou a um ponto de realmente descansar em Cristo, Descansei 100%, independentemente do resultado. independente do resultado, né. Só que, mesmo com todas essas coisas, eu quero enfatizar isso aqui, porque existem pessoas que, assim como eu, recebem diagnósticos e têm dificuldade de aceitar. Dificuldade de dizer assim: "Olha, isso aqui vai servir para alguém. Hoje eu estou aqui compartilhando o que eu passei, aquilo que Deus fez, eu tenho certeza que vai chegar em alguém que está precisando ouvir isso", né. Que Porque também tu teve essa dificuldade, né? eu tive. Tu já relatou aqui. Sim, No começo tu te isolou, sim, no começo tu teve essa sim. situação, tu questionava, mas, ou seja, para resumir no caso, a resposta que tu quer dar é que é Jesus, Que o é caminho é o Jesus. caminho é ele, que é possível, né. E é possível, e ele movimenta os filhos dele que estão dispostos.
né? Aquelas pessoas que dizem, eis-me aqui, ele vai utilizar para que edifique a vida do outro. Certo. E foi isso que aconteceu na minha vida. Só lembrando que esses questionamentos, essa murmuração toda aconteceu lá em 2013, quando eu descobri que eu tinha que fazer a cirurgia pela primeira vez, né? Foi lá. E tu não tinha, até então, tu não tinha contato nenhum, vamos dizer assim, com Não, eu a digo que igreja, com eu Cristo. era cristã, assim, de IBGE, ia aos domingos, às vezes, na igreja e não participava de absolutamente nada, né? Só ia ver como é que tava por lá e ir embora. Esse aí é a primeira vez que eu escuto. IBGE que faz pesquisa, vai de vez em quando De ver vez a em quando. pessoa, né? Eu ia de vez em quando De lá. vez em quando. Isabelle, voltando a um assunto bem interessante, na questão que tu até já tocou rapidinho. Tu fez a cirurgia em 2013, em Isso. 2014 veio Lara, também a tua isso, gravidez. isso. E aí, como é que foi? Olha, assim, minha filha é o meu presente, né? É uma responsabilidade gigantesca ser mãe. Eu sempre Ser digo mãe assim é que, uma dádiva de Deus. meu Deus do céu, é uma responsabilidade imensa, né? Porque eles vêm assim com o nosso gênio dobrado e a gente tem que lidar com a gente e com eles, entendeu? Mas assim, devido eu ter colocado essa prótese, que ela é biológica, ela meio que facilita com que mulheres, né, em idade de ter filhos, né, de gestar, possam ter os filhos mais tranquilamente, né, porque ela é uma prótese biológica, né, tem algumas medicações que são diferenciadas da prótese que eu utilizo hoje, entendeu? Então, 1 ano depois, eu tive a minha filha, graças a Deus foi uma gestação super tranquila, né, foi um parto super tranquilo, e assim, ela é saudável, eu fiz questão de ver logo nos exames, ver, ai meu Deus, será se minha filha, né, não vai com algum probleminha, mas eu fiz, né, eu e o pai dela, a gente verificou tudinho certinho, o coraçãozinho dela se funcionava direito, e graças a Deus minha filha é saudável, E a gravidez também foi tranquila? foi super tranquila, Super tranquila. controlando todo o tempo a questão do ganho de peso, para não sobrecarregar o coração, Sim. né, fazendo toda a triagem e acompanhamento que eu podia, tudinho certinho, né, então deu tudo certo, graças a Deus, né, à toa que ela já tem 8 anos, né. E hoje, com 8 anos, no caso, ela entende perfeitamente a situação da mãe ou ainda não? Tu não chegou a compartilhar isso com ela ou a ter essa conversa com ela? Ela ainda não Assim, tem essa idade, ela tu acha? acompanhou o processo que eu passei da segunda cirurgia, Sim. né, ela viu que eu passei 30 dias internada e Ela foi lá te visitar? não, ela não foi. Mas ela sabe, eu explico aos poucos para ela, né, o Sim. que acontece. Ó, filha, a gente tem que ter um cuidado maior aqui, entendeu? Pra gente não correr o risco de ter uma infecção na garganta, entendeu? Qualquer coisa assim parecida, porque pode ocasionar. Eu vou explicando para ela aos pouquinhos, entendeu? Tá certo. E durante esse período de 2013 para cá, Isabela, antes dessa segunda cirurgia, tu teve alguma complicação muito, muito, muito grave? Não, eu não tive nenhum tipo de complicação, né? Eu sempre vivi uma vida normal e nem fazia questão de me lembrar que eu era cardiopata ou que eu tenho algum problema no coração, algo parecido, entendeu? Eu nunca vivi Entendi. normal, gastando. Eu sempre digo que eu tava gastando. Não, eu ganhei essa aqui, tô Vou gastando gastar. e vou gastar essa prótese. Ela vale tanto tempo, tô gastando. Mas chegava, por exemplo, a passar na tua cabeça já agora, não, é bem recente, o cara tá dando uns 10 anos e tal. Não, que é os pior que eu nem É pensava. mesmo? Eu simplesmente cuidava. Eu fazia, no caso da primeira prótese, eu já fazia exames de 6 em 6 meses. Sim. Inclusive, 6 meses antes de eu receber o segundo diagnóstico, estava tudo bem. Então é algo que acontece muito rápido, Sim. né? Aconteceu a calcificação, né, dessa primeira prótese e foi muito rápido. E também aí vamos falando em relação à questão da obesidade, né? Chegou um Certo. momento que tu estava literalmente mesmo obesa. Isso, Isso eu foi num período aí, nesse intervalo, da primeira para a segunda. Isso, eu tava, né? E quando foi no ano de 2021, eu já estava praticamente com o diagnóstico de pré-diabetes, né? E eu estava vendo que aquilo iria, tá cardiopata, que isso vai te complicar. Então eu tomei a decisão de emagrecer,
Eu decidi que eu ia emagrecer e comecei a fazer treino e Tu dieta. tem noção, só rapidinho, assim, tu tem noção da força que tu tem, assim, da força que tu apresenta? Eu não tenho. É Eu não mesmo? tenho, porque todo mundo diz isso e eu É, não tenho. não Sinceramente, tem. eu não tenho. Tu colocou na cabeça, cara, vou emagrecer e Eu emagreceu. vou. Eu disse, eu vou emagrecer. Perdeu quantos quilos? 21, dentro de um ano. 21 anos. 21 Eu quilos. acho que eu encontrei esses 21 que tu perdeu. Graças a Deus, eu perdi, não achei mais. Mas e assim, foi o que tu fez, Isabela? Compartilha Treino, pra gente aí, pelo amor de Deus. treino, treino, Treino. déficit calórico. Eu Isso. treinava bastante e comia menos. A questão do treino Menos eu presenciei calorias. várias vezes. Menos calorias, Sim. né? E foco 100%. Mas assim, tu era bem tensa nos exercícios, porque tinha a questão do problema do coração, né? Ou não? Olha, eu não me lembrava do problema, pra te falar a verdade. Meu Deus. Entendeu? Eu não me lembrava. Quem me dava a certeza era o médico. Inclusive, eu pedia laudos. Eu sempre pedia laudos. E, doutor, escreve aqui que eu tô saudável. Escreve aqui que o coração tá ok, É. né? Quais são os exames? Todos os exames possíveis. Mapa, esteira, Holter, todos. Eu sempre fiz, né? Pra eu ter aquela segurança. Não, Sim. aqui eu tô saudável. Eu posso numa competição? Eu fui em várias. Entendeu? 2013 tu teve a primeira cirurgia, Isso, 2014 veio a tua filha, isso. a obesidade veio quando? Eu passei um bom tempo sedentária. Bom tempo. Eu passei basicamente de 2014 a 2020. Ixi, Foi, 6 anos, né? sim. Muito sedentária Muito mesmo. sedentária, né? Pra mim foi o ápice quando as numerações já estavam aumentando muito. Eu já tava indo pro 44. Entendeu? E aí as roupas já não estavam ficando. Aquilo me incomodou de uma tal maneira que eu decidi. Isabela, eu posso até fazer uma pergunta agora, talvez seja até uma pergunta idiota, Ai, mas a obesidade foi mais difícil do que a primeira cirurgia, assim, o procedimento da primeira cirurgia? Porque tu passou 6 anos, né, na sim, obesidade, naquela sim. dificuldade. Foi mais difícil pra ti ou não? Não tem isso. Não, acho que não. Acho que Não. foi muito de determinação mesmo. Eu acredito que eu ainda não tinha feito antes porque eu ainda não tinha determinado o que eu ia fazer. Entendi. Entendeu? Então, no dia que eu determinei, eu comecei no dia 1º de junho. Ah, entendi. Eu disse eu ia começar e pronto. E E fui. todo esse processo, Isabela, qual foi a função, o significativo, por exemplo, de amizade, família, da tua mãe? Olha, eu vou te dizer que abaixo de Deus, a minha família sempre estiveram comigo, né? Sim. Graças a Deus. Meus pais, meus irmãos, né? Mas meus amigos, Kelso, tu não tem noção. Tu não. Cara, eu imagino assim. É muito importante tu ter amigos. É muito Mas, importante. É tão importante porque não são vínculos de sangue, entendeu? São pessoas que Deus. a própria Bíblia já diz, né? Há amigos que vão ser mais chegados do que irmãos, né? Gente, é tão importante. Inclusive, gostaria de mandar um beijo, um abraço às minhas amigas, aos meus amigos, às pessoas que. A família em Cristo que eu ganhei, né? Na igreja. Mas assim, Isabela, o que que tu pode compartilhar? Por exemplo, esses teus amigos, essas pessoas, eles não te olharam como um vitimismo. Ah, eu nunca deixei. Eu nunca deixei. Eu nunca deixei, porque isso acaba adoecendo muito mais a pessoa. E até quem tá ao Na redor. minha opinião, sim. Né? Na minha opinião. A pessoa Então, ou tá. seja, eles te olhavam, né, nas Eu dizia, conversas. olha, não, por favor, não, tu reage, por favor. Não vem, porque é uma energia, né? Sim, A sim. pessoa vem assim, não, E as palavras têm poder, tem né? poder. Eu não deixava. Cara, vai dar certo, a gente precisa fazer isso daqui, eu só preciso que você esteja do meu lado. Né? À toa que as minhas amigas foram todas bem divididinhas, né? Umas passavam o dia comigo no hospital, outras organizavam questão de compra das coisas que eram necessárias, outras tomavam de Entendi. conta das doações que eu recebi, né? Faziam isso por mim, dava notícias, né? Então, nossa, foi crucial. E, claro, evidente, isso também tem a mão de Deus, né? Muito, Deus porque colocou pessoas colocou.
certas na hora Certo. certa. É muito importante a gente ter amigo. Muito, Muito muito, importante. muito importante. Até Muito Jesus mesmo. escolheu 12, né? Justamente. Isabela, e outra coisa, por exemplo, nesse processo todo, né, nessa situação toda, nesses intervalos aí de uma cirurgia para outra cirurgia, como é que foi teu contato com Cristo, com Deus? Aonde que entrou aí? Que tu começou a frequentar a igreja ao Sim. ponto de tu entregar tua vida para Cristo? Pronto. Eu passei por esse momento, o primeiro momento de turbulência, né, Sim, sim. da primeira cirurgia, e eu Que os questionamentos, os questionamentos, não entendia qual era o propósito, não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo, né. Mas meu relacionamento com Cristo, que eu assumi mesmo, que Senhor, eu tô contigo, não abre, Senhor, não me larga não, fica aqui, que eu isso. sozinha não dou conta de nada. Foi em 2021, né, eu ia pra te ver, eu passei 1 ano frequentando a igreja, mas eu nunca ia lá assumir o relacionamento, né. Eu ia no GC, Eu vi isso aí. eu ia, e aí não assumia nada, mas não é à toa que no Eu dia que sabia que todo domingo dele tava falando contigo, que ele tava te chamando, mas tu não mas tava não indo. ia. E aí, o que que pra te ver que no dia que eu fui lá, o pessoal disse: ela já era crente, o que que É 1 ano vindo aqui direto. 1 ano. Mas assim, pra te ver, foi a minha melhor escolha, a melhor escolha da minha vida é Cristo. Ele é a melhor escolha de tudo, de tudo. E assim, eh, a gente permitir ser conduzido por uma por algo muito maior que sabe do nosso futuro, que sabe do nosso presente e que não se importa com o nosso passado, né? Perfeito. Porque nós, seres humanos, a gente tem disso, ou a gente fica questionando o passado, ou a gente fica ansioso pelo futuro, né? E Cristo, ele nos chama para o presente. E ele sabe de tudo. Você está na companhia daquele que vai preparar, que já preparou tudo para você, que sabe da sua vida desde o seu nascimento, que sabe das suas ações até quando você mesmo nem você mesmo sabe, é uma segurança, Já conheci antes de você inexplicável. nascer. Justamente, né. Isso aí você deveria realmente passar, porque você tem propósitos, você deve proclamar o meu nome através do seu testemunho. E eu levo isso muito a sério, entendeu? Eu passei muito tempo guardando o meu testemunho da primeira cirurgia. Eu passei muito tempo. Só que hoje eu gosto de compartilhar o meu testemunho, mas eu gosto de compartilhar o meu testemunho com pessoas que para pessoas enxergarem o Cristo, Sim, né? Para elas verem através da minha vida o que ele faz, o que ele fez, perfeito, né? Para dar ânimo, Kelso. perfeito. Não naquela coisa, eu passei por isso, misericórdia, Jesus. Não, eu passei por isso, mas Cristo estava lá. Eu estava sendo conduzida. Ele cuidou de todas as coisas, Perfeito. entendeu? Então, a gente se sente segura. E tu acredita, Isabela, que, por exemplo, esse período que tu passou de 1 ano visitando a igreja, foi realmente Deus trabalhando? Foi. Tu percebe hoje, tu claramente que tinha que ser naquele momento o ideal? Tinha que ser naquele momento. Para te ver que nesse período, eu pude conhecer muitas pessoas lá dentro, né? Pude conviver. Eu sempre gosto de falar da minha família em Cristo, né? Que tem o GC. São pessoas que me orientam, né? Me orientam quando alguma coisa assim, alguma coisa não tá no trilho, né? Ó, Isa, não é por aí, entendeu? É muito bom a gente ter essas pessoas que pode nos orientar, entendeu? Então, a igreja, ela tem esse papel na minha vida, né? Fora que a gente vai lá para louvar, né, para proclamar o nome do Senhor Jesus, dizer que ele é santo, que ele é digno de todas as coisas, a gente tem a oportunidade também de conviver com pessoas que estão ali buscando a mesma coisa, Exatamente. entendeu? E quando tu entregou tua vida para Cristo, para a segunda cirurgia, levou quanto tempo? Poucos, não.
Eu nem confiro o tempo que eu frequentei. Eu digo que eu tô 2 anos na igreja, mas Isso, conferindo o ano que eu frequentei. exatamente. Meu batismo, ele foi em fevereiro de 2022. Não. Meu batismo, ele foi em fevereiro de 2023, E a né? tua cirurgia foi agora em 2024. Não, foi em setembro de 2023. Setembro de Foram poucos 2023. Foram meses. poucos meses. Foi. E aí, como é que foi? Porque agora já era outra cabeça, outra Isabelle. Isso. Como é que foi nessa. Eu sabia que eu ia ter que Ter que operar. operar? Isso eu Tu já já tava, sabia. tipo, te preparando psicologicamente. Isso eu já sabia. Só que eu não esperava que seria como foi, né? Porque 6 meses antes eu tinha feito os exames e estava tudo ok. Entendeu? Sério? Aí meses depois eu já estava doente. Foi mesmo? Foi. Quer dizer que 6 meses antes da Eu tua estava cirurgia, bem. tu fez um O check-up check-up, estava bem. tudo bem, não precisava Sim. operar. Em E 6 meses meses depois eu tu tinha recebeu, o ou diagnóstico. tu passou por, tu sentiu alguma coisa? Eu senti. Sentiu. Aí Eu tu foi pro senti. hospital e. Eu comecei a emagrecer muito. Ah, Eu comecei a emagrecer, comecei a entendi. sentir muito sono, né? Muitas pessoas dizem que os cardiopatas eles vão sentir mais sono do que o normal. E aí eu comecei a sentir muito sono. E à noite eu levantei, sentei na cama, comecei a tossir. Quando eu tossi, veio uma bolinha de sangue na minha mão. Parecia um catarro com sangue. E aí eu disse: "Eita, a prótese bagunçou. Vou ter que operar". E aí começou a acontecer muito rápido. Eu marquei no mesmo dia o exame. O médico olhou, disse que estava tudo muito danificado. Tinha um vazamento também por outras partes do coração. E estava muito comprometido, né? Muito calcificado. Estava muito complicado, Eu, né? E aí eu compartilhei no meu Instagram. mas nessa hora lá na tua consulta, tu Eu chegou, tava tu com a. chegou a questionar o médico, doutor, há 6 meses Pois atrás. é, ele disse: mas acontece, a prótese já tem 10 anos, ela já tá no tempo de trocar. Ah, Entendeu? Ela ia danificar e ela danifica rápido. Mesmo eu fazendo o tratamento com a bezetacil, mesmo eu tomando as medicações, mesmo eu fazendo atividade física, mesmo fazendo tudinho direitinho. Ela tinha que ser trocada. Entendeu? Ela tinha um prazo de validade. E aconteceu isso. Ela ficou inválida. aí tu colocou no Instagram. Aí o que aconteceu? Como ele me pediu um exame específico, Sim. e aí eu peguei, gravei um story e eu disse que eu precisava me afastar dos meus atendimentos. Até então estava trabalhando com sobrancelha, micropigmentação, que eu iria fazer uns exames, porque tinha complicado a questão do coração e eu ter que operar. E eu disse que eu estava precisando também de ajuda financeira, né? Uma amiga minha disse assim: Isa, a gente pode colocar no grupo que tu tá precisando de ajuda? Eu disse: pode colocar porque eu estou precisando, entendeu? Da primeira cirurgia, eu tinha o plano de saúde, tinha e não tinha. Eu fui pra fila do SUS. Que era da empresa, no E caso. isso era da empresa. Mas eu também fui pra fila do SUS. Nessa segunda cirurgia, Kelso, eu também fui pra fila do SUS. Entendeu? Só que assim, como Deus faz? Eu fui, as pessoas começaram a fazer as doações, eu fiz o exame específico Sim. e o médico realmente disse que tinha as complicações, que eu ia ter que operar o mais rápido possível. E aí eu fui em busca, né, como eu não tinha plano de saúde, eu fui em busca de fazer o tratamento pelo SUS, né? E tinha 600 pessoas na minha frente, na fila. Deus. Tinha 600 pessoas. Aí o que aconteceu? Em 2013, da primeira cirurgia, eu havia feito um cadastro no hospital universitário para fazer uns exames lá. Só que eu nem cheguei a fazer. E o cadastro ficou lá. E o que aconteceu? Esse cadastro serviu para minha segunda cirurgia. Porque hoje em dia eles quase não fazem mais cadastro, entendeu? Então, eu fui fazer uma consulta. Fui fazer uma consulta com o médico lá no hospital universitário. Tinha 600 pessoas na minha frente. Mas eu fui chamada em 7 dias. Eu fui chamada em 7 dias. Meu caso era grave, né? E é a mão de Deus. Total.
Total. Nessa segunda cirurgia, tu não chegou a questionar Deus? De maneira nenhuma. Momento nenhum. No último culto, antes de eu viajar para São Luís, que eu fui na igreja, o pastor deu a palavra. Falava sobre um trecho de Isaías e falava o seguinte, que independente do resultado, tudo ficaria bem. E que essa era a certeza que a gente tem que ter em Cristo, que independente do resultado, tudo fica bem. E eu comecei a me desprender das coisas. Eu comecei a me desprender. E fui 100% entregue. Senhor, seja feita a tua vontade. Entendeu? E começou a brotar uma alegria tão grande dentro de mim, assim, fora do normal, né? Tu chegou a imaginar que tu iria morrer? Não. Kelso, eu não imaginava nem nada. Eu vivia cada dia da maneira como tinha que ser. Eu me coloquei à disposição. Acredito que a melhor coisa que a gente pode fazer é se colocar à disposição daquilo que Deus quer e daquilo que tem que ser feito. Então, eu fui admitida no hospital. Foi uma felicidade tão grande quando eu soube que eu tinha um leito disponível e a moça que estava do lado no leito, no quarto, disse assim, meu Deus, olha a alegria dessa menina. Eu disse, eu tô alegre porque eu consegui um leito. Você sabe com quantas pessoas eu estava tentando conseguir esse leito? Né? E às vezes a gente vê que a pessoa tá ali no hospital, mas não imagina que talvez tenha uma pessoa bem pior do que ela precisando daquele leito e a pessoa não valoriza. E aí eu comecei a valorizar todos esses detalhes. Todos. Eles diziam, Isa, tu tem que tomar tal coisa, eu vou tomar. Tem que fazer tal coisa, vamos fazer. Entendeu? E fluiu. Entendeu? Fluiu. E essa cirurgia foi a mesma de 2013? Não. Com uma prótese? Explica pra gente. Deixa eu explicar. Essa prótese que eu uso hoje é uma prótese metálica, tá? Essa prótese, ela tem uma durabilidade média de 25 a 30 anos, né? Isso me deixa muito alegre. Só que essa prótese aqui, a gente tem que ter um cuidado bem maiorzinho. Por quê? Porque é uma prótese de metal. Essa prótese eu tenho que ficar fazendo uso de uma medicação de uso contínuo. Além da bezetacil, eu faço uso de mais 8 medicações diariamente, né? Eu tenho que ter muito cuidado com relação a machucados e sangramentos, porque eu faço uso do anticoagulante. Ou seja, se eu me machucar, eu vou sangrar muito mais do que uma pessoa normal sangraria, entendeu? Então, qualquer procedimento cirúrgico, qualquer coisa que faça corte em mim, tipo assim, tem que ter uma autorização médica, tem que ter o maior cuidado por causa do anticoagulante, entendeu? E a vida, como é que tá? Muito bem, graças a Deus, eu tô viva. E também levando uma vida tranquila assim? Tranquila, cuidando Tipo como era a primeira vez? Esquece até que tu tá com... tem dia que não dá de esquecer porque a minha prótese, ela faz barulho. Ah. Quando eu tô, assim, quando eu fico emocionada, ela começa a ficar tic-tic, faz um relógio. Só que tem outro detalhe que eu quero falar aqui também. Além da prótese, eu uso também 2 stents de titânio na coronária. Por quê? O médico colocou a prótese de metal e a própria prótese comprimiu a coronária. Então, eu infartei no dia seguinte, depois da cirurgia. Só que eu não sabia que eu estava infartada, porque eu estava conversando, tipo, como eu tô conversando aqui contigo. Aí eles vinham, me perguntavam, Isa, como é que tá a dor? De 0 a 10. E meu limiar de dor é alto. Entendeu? Eu pensei que aquilo era do pós-operatório, eu não sabia que eu estava infartada, né? Mas eu estava. Eu infartei no dia seguinte. E aí, além da prótese de metal, eu uso 2 stents de titânio na coronária. Então, o coração é todo metálico. Eu posso brincar um pouquinho? Posso? Vai, já me perguntaram até se pegava Wi-Fi. Ah, sim. Não, o que eu ia brincar é se tem um Transformers, alguma coisa que não tem aqueles carrinhos de Transformers, enfim. Isabela, mas da onde tu tá tirando tantas forças assim pra tu falar com essa naturalidade de tudo isso? Kelso, é o próprio Deus que dá força pra gente, né? Ele disse que no mundo a gente teria aflições, entendeu?
mas ele venceu todas as coisas, inclusive a morte. Então, quem sou eu para, mediante algo tão pequeno, eu vejo como algo pequeno. Eu vejo assim, eu tive um problema cardíaco, beleza, né? Eu fui emancipada, porque todo mundo vai morrer de uma doença ou algo parecido ou de velhice de qualquer forma, né? Existem pessoas que hoje, em sua juventude, estão maltratando o seu corpo, entendeu? E futuramente vai ter uma doença. Só que eu tive a oportunidade de me cuidar muito mais cedo. Então, eu cuido, entendeu? Eu cuido. Eu tomo as minhas medicações, eu faço acompanhamento a cada 3 meses. Lógico que a minha vida, ela mudou com relação ao meu trabalho. Existem algumas atividades que eu não faço, né? Que eu fazia antes, mas que eu não faço. Até para evitar machucados, entendeu? Eu faço a minha dieta, eu faço atividade física, entendeu? O CrossFit, por exemplo, parou, né? Olha, no momento eu não faço, entendeu? Mas futuramente o médico, quando ele me liberar, eu vou fazer. Mas chegou algum Não no nível que eu vou fazer, né? Mas é o que eu gosto. Mas chegou algum momento tu até achar que, por exemplo, tu teve essa complicação por causa dessa tua física do CrossFit, não, né? Pelo contrário. Fortaleceu tanto meu Ajudou, né? músculo cardíaco que ele resistiu aos infartos. Entendeu? Resistiu. Então, graças à atividade física, o meu coração ele resistiu a tudo isso que ele passou. Entendeu? Porque, Kelson, há pessoas que passam por uma segunda cirurgia seguida de um infarto. A grande maioria também tem complicações como AVC. Eu não tive nada, tirando o infarto, eu não tive nada disso. Eu não, entendeu? Eu não tenho. Acho tão interessante. Tirando o infarto, eu não tenho nada disso, né? Tirando isso. Isabela, e por exemplo, como é que hoje, porque no começo, né, tu já compartilhou isso com a gente, tu questionava Deus. Por que isso está acontecendo contigo? Hoje tu já disse que tu não questiona mais. Não. Mas tu já tem a resposta porque tudo isso aconteceu contigo? Olha, tu conseguiu, por exemplo, Kelson, é um propósito. Hoje eu sei por que é. É para a glória de Deus. Entendeu? Tudo é para a glória de Deus. É para que o nome dele possa chegar a mais pessoas, né? Testemunho vivo. Ele que fez, ele que providenciou. Na nossa vida, há acontecimentos que para a gente parece assim pequeno, mas se você tiver a oportunidade de compartilhar, pode ter certeza que isso pode fazer diferença na vida de outra pessoa, né? E também isso serve muito para me mudou enquanto pessoa, entendeu? Hoje, no caso, então, tu dá mais valor O quê? às pequenas coisas. Rapaz, eu tá deitada em casa com minha filha, não tem coisa melhor, entendeu? Era assim o que eu mais pedia para Deus. Senhor, me dá a oportunidade de eu criar minha filha, me dê a oportunidade de eu poder educá-la, né? De eu instruir. Me dê essa oportunidade de ficar perto dela, perto da minha família. Olha, Kelson, não existe universidade, não existe nada que possa te ensinar mais sobre a vida do que o leito do hospital. Porque lá, nada que tu tem valor. Entende? Verdade. O dinheiro que tu tem não tem valor nenhum. Ele não vai poder te dar a tua saúde, entendeu? Em algumas situações. Logicamente, pode te dar conforto, mas te livrar, só Deus. Entendeu? E hoje, por exemplo, tu carrega como se fosse essa missão então de vida, compartilhar isso para mais pessoas tomarem conhecimento? Eu carrego a questão da pessoa ter a vida com mais leveza. Entendi. De que tudo tem um jeito, entende? Que a gente pode ver as situações por um outro ângulo. Tem pessoas que têm te procurado, Isabel? Sim, eu recebi mensagens de pessoas com diagnósticos parecidos, né? Ou até outros tipos de doença que não estavam sabendo lidar. Então, eu basicamente dizia o que eu tinha feito. Buscado um especialista, procurado não ter resistência com relação às orientações, entendeu? Porque
Na primeira cirurgia, eu tive essa inconsciência, essa revolta. Ah, eu não vou fazer. Ah, não sei o quê. Entendeu? Então, ter essa consciência que você sim tem direito você tem a possibilidade de ter qualidade de vida, apesar de um diagnóstico, entendeu? Que é possível sim você viver bem com o diagnóstico. E eu nem acredito também. Tu chegou a, por exemplo, conversar com a tua mãe nessa última cirurgia, dizer, mamãe, caso aconteça Sim, pior, por exemplo, fique sim, tranquila, porque eu tô tranquila, eu tô em sim. paz. Eu sempre reforçava para ela que, independente do resultado, tudo ia ficar bem. E antes da minha cirurgia, eu me desprendi de tudo. De tudo. A experiência que eu tive, a experiência de uma pessoa que já passou por um processo cirúrgico, onde você vai para um lugar, você entra numa sala e há diversos desconhecidos e a sua vida, além de estar nas mãos de Deus, essas pessoas vão ser usadas Ser instrumento. Então, naquele momento ali, eu me esqueci de tudo. A médica veio e disse assim: Isa, lembra da tua filha. Eu disse: doutora, minha filha está bem. Eu não vou me lembrar dela agora. A minha filha está bem. Eu preciso estar aqui 100%. E ela foi falando, aí eles aplicaram a anestesia geral e dormi. Aí depois foi só quando eu acordei na UTI, que eu vi que eu tava viva e eu disse: meu Deus, não acredito. Tô viva. com muita felicidade. Muita felicidade. É como se tu tivesse nascido de novo. Foi. O quê? Meu novo nascimento veio quando eu aceitei Amém. Cristo, né? Mas ali, quando eu vi, Senhor, olha Deus, ai, eu tô vivo aqui, olha isso aqui. Na UTI, aí eu me empolguei, aí eu tirei o tubo, aí... Isa, tu consegue. Eu já tô bem íntimo, já tô te chamando de Isa. É todo mundo chama disso. Isa, assim, tu já chegou ao momento de te olhar no espelho, um exemplo, e falar com a Isa do passado e dizer, cara, eu precisava passar por tudo isso para mim me tornar o que eu me tornei hoje? Olha, eu tive muita ajuda de pessoas para me ajudar nesse processo, né? Eu tive pessoas que se disponibilizaram, coach, psicóloga. Eu tive nutricionistas, pessoas que se disponibilizaram para cuidar de mim nesse pós, né? Para a questão dessas aceitações, né? Mas eu passei por isso de acolhimento, né? A gente se acolher e também da gente reconhecer a nossa força, né? De reconhecer aquilo, caramba, realmente eu sou forte, Muito forte. entendeu? E é isso. Eu, particularmente, fiquei aqui até surpreso. Eu não sabia que há 6 meses antes tu Sim, tinha feito um diagnóstico e estava tudo bem, e tava. entendeu? Me corrija aqui, por favor, se eu estiver errado. Mas é como se parece que foi Deus ali que realmente não. Eu vou fazer alguma coisa aqui que talvez, senão eu perco a minha filha. Pode ser, né? A gente não Porque sabe. 6 meses depois passa por tudo isso, então o médico diz, olha, tá precisando urgentemente de operar, porque tá tudo danificado, né? A prótese danificou. Isa, cara, muito obrigado. Eu que Muito agradeço. obrigado mesmo por aceitar nosso convite, por compartilhar, Eu que testemunhar agradeço. também aqui. Mas antes da gente encerrar, eu queria que tu passasse uma mensagem, né, para as pessoas, né? Quem sabe, eu costumo dizer aqui, Isa, que o podcast é de Pinheiro para o mundo. Sim, E quem sabe alguém pode estar passando pela mesma situação ou por sim, outro problema qualquer sim, e esteja, quem sabe, até pensando em tirar sua própria vida. sim. Então, qual é a mensagem que a Isa gostaria de deixar para essas pessoas que estejam passando por algum problema espalhado aí por esse Brasil de meu Deus? Olha, independente do diagnóstico, é possível ter qualidade de vida. E essas situações, principalmente os momentos difíceis, ele tem uma capacidade gigantesca de nos aproximar muito mais de Deus, entendeu? Então, essa intimidade, esse relacionamento com Deus, ele muda toda a situação.
tem essa capacidade de mudar a situação. E eu espero sinceramente que essa mensagem possa chegar a muitas pessoas que estão precisando, que estão birrentas com a vida, que descobriu um diagnóstico e não quer tomar um remedinho, não quer fazer a dieta, Sim. que não quer ir fazer o acompanhamento médico, entendeu? É possível sim você ter qualidade de vida apesar do diagnóstico, entendeu? E ter bons amigos, Ter bons buscar a amigos, buscar a família, dobrar o joelho e orar. orar muito, né? Orar muito, glorificar o Senhor, louvar, entendeu? Quando a gente tem um testemunho, quando a gente passa por situações difíceis na nossa vida, tudo é para glorificar o nome de Deus. Até o pisar da gente é para a glória de Deus. Porque, no meu caso, foram 3 quase mortes, né? Então, o fato de eu estar viva hoje aqui, podendo conversar com você e levando essa mensagem a mais pessoas, é para a glória de Deus, para dizer sim, Ele faz. Ele é o Deus que pode todas as coisas, entendeu? Ele que vai, Ele tem a capacidade de te tirar da cova, entendeu? Ele que levanta o exército de ossos secos, Ele que coloca a vida, Ele que é o sopro de vida, entendeu? Ele que é o nosso consolador. Então, Ele só precisa de um relacionamento sério. Ele precisa ser assumido. É você chegar, sim, eu sirvo ao Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, estou à disposição para servir. E independente do resultado, tudo vai ficar bem. E agora, só para encerrar rapidinho, quais são os sonhos da Isa aí? Eu sou um sonho de Deus. Os sonhos que Ele tiver para mim, eu tô Mas os aceitando. projetos aí, os futuros, o que a Isa tá pensando, tá pretendendo fazer, pode compartilhar com a gente? Olha, eu posso sim. Hoje eu estou buscando trabalhar em outro ramo, Sim. que é marketing e comunicação, né? Opa, estamos precisando, viu, aqui em Pronto, Pinheiro. marketing e comunicação. Trabalhei por muitos anos como design de sobrancelha, formando muitas mulheres aqui na cidade, né? Mas hoje o meu chamado é outro. Inclusive, glorificar o nome do Senhor, levando a minha voz a outras pessoas, né? Que outras pessoas possam ouvir meu testemunho. Acredito que isso tem muito propósito de Deus. Então são os próximos projetos aí. Para a glória de Deus. Então, minha querida, muito obrigado Eu que mais uma vez. agradeço. Foi um prazer. E a gente já fica aqui também um convite para outras ocasiões. Certo. E também, se tu quiser também usar a estrutura, quem sabe futuramente ter Pronto. o próprio podcast aí da Pronto, Isa, eita tá bom? glória. Tá certo? Isa, muito obrigado, tá bom? Tá bom, obrigada. Então tá aí, gente, nós conversamos com a Isa, esse testemunho maravilhoso, esse bate-papo interessante, bem proveitoso, né? Incentivador e também ao mesmo tempo de edificar, né? A gente percebe claramente nas palavras a presença de Deus e o que Deus fez na vida e continuará fazendo, não só na vida dela, mas na vida de todos nós. Gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha, coloca aí em todos os grupos de WhatsApp, no grupo da fofoca, no grupo da vizinhança, no grupo da bola, enfim, no grupo da igreja, né? Coloca em todos os grupos de WhatsApp, porque eu sempre digo, podcast de Pinheiro para o mundo inteiro.